Capítulo 10. As fontes de energia. Introdução. A escassez do petróleo e a oscilação de seu preço, aparentemente caótica, confundem as pessoas sobre o papel da energia fóssil na economia atual. Desde o embargo do petróleo em 1973, o principal fator do preço foi a postura dos países produtores e a variação da taxa de consumo com os altos e baixos da economia mundial. A vitalidade da economia da sociedade tecnológica depende da existência de fontes primárias de energia concentrada capazes de suportar novas funções. Capítulo 6. As questões que devem ser respondidas são: quanto é possível ainda crescer com os recursos disponíveis? Qual é o potencial das opções que se desenvolvem? Em que proporção as fontes de energia alternativa podem substituir o carvão, o petróleo e o gás no futuro? Diagrama genérico de um sistema de produção com inclusão das externalidades negativas, impactos sociais, ambientais e climáticos. Índice de rendimento, EYR, é igual a Y sobre F, que é igual a R mais N mais F sobre F. Mede a capacidade de obter recursos da natureza, renováveis e não renováveis. Existe um problema neste índice. Soma coisas desejáveis e indesejáveis. Convém dividi-lo em partes. EYR é igual a R sobre F mais N sobre F mais 1. R é igual ao fluxo constante que pode diminuir por causa das mudanças antrópicas. N é igual ao uso de energia fóssil, perda de solo, perda de biodiversidade, êxodo rural, etc. Visões contemporâneas sobre energia. Na economia neoclássica, predomina a visão de que sempre haverá uma nova tecnologia que permitirá a substituição de um recurso por outro. Esse conceito serve de guia para os governos e as empresas em todo o mundo. Alguns autores apostam em um crescimento ilimitado, porque acreditam na substituição das fontes de energia e no aumento da eficiência. Ao longo dos anos, a descoberta de novas reservas revela que os estoques de petróleo estão cada vez mais difíceis de extrair, devido à profundidade em que se encontram, à distância em relação aos centros de consumo e à menor qualidade. A contribuição líquida, a energia obtida, menos o trabalho de extração, beneficiamento, transporte e cuidados ambientais, diminui. O saldo de energia líquida dos combustíveis, Y-F, está diminuindo e pode atingir um ponto no qual a madeira passaria a ser o melhor combustível. Os especialistas em energia discordam sobre as fontes de energia e que proporção da civilização poderá ser sustentada. A razão entre combustível e PIB diminuiu desde o embargo do petróleo em 1973. Muitos citam isso como evidência do aumento da eficiência e da diminuição da dependência energética. No entanto, grande parte dessa mudança se refere ao aumento da circulação de dinheiro para o mesmo fluxo de riqueza verdadeira. Ao se tornar a economia mais urbana e complexa, aumentou o uso do dinheiro nas finanças e nos processos urbanos que não estão vinculados à produção de riqueza real. Conceitos de avaliação de processos. A maior parte da nossa civilização usa motores que queimam combustíveis para a propulsão de automóveis, aviões, usinas de energia, fábricas e lavouras. Nem todos os combustíveis são igualmente eficientes em sua capacidade de fazer funcionar esses motores. Os combustíveis de alta qualidade, alta transformidade, queimam a temperaturas mais elevadas. Em ordem crescente de temperatura de combustão estão a madeira verde úmida, a madeira seca de baixa densidade, a madeira seca de alta densidade, o carvão vegetal, o carvão mineral, o petróleo, o gás natural e o hidrogênio,
mas é um desperdício usar um combustível de alta temperatura quando é possível usar um combustível de baixa temperatura. Por outro lado, não é possível dizer que um combustível é bom o suficiente para sustentar a economia apenas pela sua qualidade. Também devemos avaliar sua quantidade e o que é necessário investir para extraí-lo, processá-lo e restaurar os processos ambientais afetados por esse processo. O saldo líquido de energia e o índice de rendimento energético, EYR. A energia mede as contribuições da natureza e aquelas da economia humana em uma base comum. Capítulo 4. É preciso fazer um diagrama do sistema de produção de cada combustível que se deseja avaliar para identificar todas as entradas, inputs, e as saídas, outputs, para conhecer o saldo líquido de energia. Figura 6.5. Quanto maior a energia do recurso, Y, em relação à energia aplicada na sua extração e processamento, F, mais setores da economia podem ser beneficiados. Se as perdas ambientais e sociais forem incluídas, os saldos líquidos serão menores. Na tabela 10.1, mostram-se valores de EYR para as fontes de energia. Tabela 10.1. Energia total dividida pela energia dos bens e serviços da economia, excluindo as perdas ambientais. Antes da crise de 1973, quando os combustíveis eram comprados a preços determinados pelo mercado mundial, a relação entre a energia obtida por cada unidade de energia da economia era de 40:1 ou superior. A crise energética mundial em 1973 foi desencadeada por um grande salto no preço do petróleo, de 1 para $34 por barril, pela ação de um monopólio temporário da OPEP. Devido a esse aumento de preços, as economias dos países que compravam o petróleo dos países árabes passaram a operar com saldos bem menores de energia. A relação EYR caiu até 6:1. No passado, alguns analistas avaliaram os saldos líquidos de fontes alternativas de energia usando a energia das entradas em vez da energia das entradas. Os saldos líquidos obtidos eram muito altos porque se desprezava grandes quantidades de energia. Por causa destes erros e da ilusão de que para avaliar um processo basta medir a energia calórica dos insumos, em vez de todo o trabalho realizado na obtenção desses insumos, energia, milhões de dólares foram investidos em fontes alternativas de energia com saldos líquidos muito baixos. Por exemplo, a extração do xisto betuminoso, que provocou perdas de bilhões de dólares aos governos e às empresas petrolíferas. Combustíveis fósseis versus eletricidade. Para converter carvão em eletricidade, consomem-se cerca de 4 calorias para cada caloria de energia elétrica produzida. As termoelétricas utilizam de forma direta 3 calorias de carvão e de forma indireta 1 caloria de combustível fóssil na criação da infraestrutura, na construção da usina, no fornecimento de bens, equipamentos e serviços. Se o carvão vai ser convertido em eletricidade para atender uma cidade distante, é possível poupar energia fazendo a conversão na região onde está o carvão e depois transmitir a eletricidade em linhas de transmissão até o ponto de consumo. A eletricidade, recurso de alta transformidade, é mais flexível do que o carvão e pode operar mais tipos de máquinas. 1/3 do consumo do combustível fóssil dos Estados Unidos é destinado à produção de eletricidade. Transformidade e uso adequado. Um dos princípios da transformidade, capítulo 4, é que a energia de alta transformidade não deve ser utilizada para finalidades nas quais se pode utilizar energia de qualidade inferior. Por exemplo, o uso de energia elétrica em vez de combustível fóssil para aquecer ambientes. No entanto, se os aquecedores elétricos e os cobertores elétricos forem utilizados para aquecer apenas o corpo humano ou locais pequenos sem aquecer toda a casa, então o aquecimento elétrico vale a pena. Neste caso, a flexibilidade da energia de alta qualidade permite economizar energia,
já que pode ser direcionada e regulada facilmente. Combustíveis fósseis. A civilização mudou muito nos últimos 3 séculos, quando se tornou industrial, funcionando à base de combustíveis fósseis. O uso do carvão nas minas em 1712 deu início à Revolução Industrial, o que, no século XIX, ajudou o Império Britânico a obter sua supremacia. O gás para aquecimento era feito a partir do carvão. No início do século XX, o petróleo passou a ser a fonte de energia predominante e sustentou o crescimento da população e de seus ativos fixos. Algumas áreas sem petróleo usavam outras fontes, como a lenha ou o carvão. Nos anos 90, o gás natural passou a ser mais utilizado com a implantação de gasodutos e o carvão voltou a ser usado nas usinas industriais e na geração de eletricidade. No caso dos combustíveis fósseis, quanto mais concentrados forem os estoques, menos trabalho é necessário para obter energia e menor é o custo de produção. No mercado aberto, onde os fornecedores de combustíveis estão em concorrência para produzir fontes de calor intenso para as indústrias, as reservas mais ricas substituem as fontes de energia menos concentradas porque o custo de produção é menor. Em outras palavras, as fontes de combustíveis com altos índices de rendimento de energia, EYR, são mais econômicas. Em geral, quanto maior o índice de rendimento de energia, EYR, de uma fonte, mais energia útil é disponível por dólar. Atualmente, a biomassa, madeira, capim ou palha, não consegue competir com os combustíveis fósseis, porque seu processamento requer mais energia da natureza e dólares da economia. Os custos de extração do petróleo aumentam rapidamente quanto mais fundo estiver na terra e longe da costa marítima. Para atingir uma profundidade 2 vezes maior, os custos são quadruplicados por causa do trabalho contra a gravidade e o atrito. Portanto, as reservas mais pobres e menos acessíveis de carvão e petróleo possuem índices menores de rendimento de energia, e o estímulo que elas oferecem à economia é menor. Como as reservas com maior saldo líquido de muitos países já foram usadas, o mundo se tornou dependente daqueles poucos países que ainda possuem reservas próximas à superfície. A cada ano que passa, os combustíveis fósseis ficam mais escassos, com maiores custos e menores índices de rendimento. Algumas estimativas sugerem que os insumos econômicos para obtenção e processamento de combustíveis aumentam 1% ao ano. Isso significa que a energia disponível para outros fins diminui 1% anualmente. A redução de energia líquida reduz a capacidade de suportar um maior crescimento econômico. Carvão. O calor e a pressão aplicados em processos geológicos durante longos períodos de tempo convertem a turfa, biomassa excedente de ecossistemas, em lignito e carvão. As boas reservas de carvão, como as que existem no norte dos Estados Unidos, podem ser extraídas e enviadas a milhares de quilômetros antes que o índice de rendimento de energia caia abaixo de 6/1, o valor do EYR característico do petróleo. Mas a maior parte das reservas de carvão é pouco concentrada ou localiza-se a grandes profundidades. Grande parte do carvão disponível possui um alto teor de enxofre, que é convertido em ácido sulfúrico durante a combustão, causando a denominada chuva ácida. Estima-se que a energia para retirar os ácidos dos gases em torres de absorção corresponde a 10% do valor energético do combustível. No momento em que o petróleo e o gás se tornaram escassos, em muitas áreas do mundo o carvão se tornou um substituto, por exemplo, na China e na Índia. Petróleo. Em termos gerais, 16% da energia bruta do petróleo é usada na extração, 10% no transporte e 10% no refino, para produzir gasolina, combustíveis de avião, óleo de aquecimento, etc. Uma parcela de aproximadamente 36% do total. A energia gasta nestas transformações
não foi considerada nos dados mostrados na tabela 10.1. As novas refinarias estão se instalando nos países que ainda têm petróleo, e, ao mesmo tempo, estão sendo fechadas as refinarias no Texas e em outras áreas que eram as fornecedoras mundiais no passado. A construção de refinarias em lugares próximos às fontes de petróleo reduz os custos de transporte a granel em navios-tanque. E graças a esse refino, podem ser vendidos coprodutos de alta transformidade que têm preços elevados no mercado. Fala sério, é por isso que eles brigam tanto? Combustíveis para motores. Entre as primeiras substituições do petróleo está o substituto da gasolina para automóveis. Os combustíveis líquidos podem ser produzidos a partir do carvão, apresentando saldos líquidos de energia, porém quase a metade da energia do combustível é utilizada nessa transformação. O saldo do etanol de biomassa é muito pequeno. Quando não havia petróleo importado, muitos dos automóveis na África do Sul eram movidos com gasolina obtida do carvão. Nos Estados Unidos existem caminhões e ônibus movidos a gás natural, que é transportado em tanques a alta pressão. Hoje em dia, o mercado oferece carros e motocicletas elétricos. No entanto, eles dependem de fontes de energia elétrica que sejam baratas e também do progresso na produção de baterias de longa duração que sejam econômicas. Quando a eletricidade é obtida de um combustível, é mais lógico, barato e eficiente que o veículo seja movido diretamente com esse combustível. No entanto, em cidades densamente povoadas, o transporte elétrico pode reduzir a poluição do ar. Na cidade de Los Angeles, por exemplo, os carros elétricos estão sendo testados e têm um grande potencial. Mas é bom lembrar que o uso prioritário da eletricidade é no processamento de informações, alta transformidade. Isso é mais interessante do que seu uso no transporte de pessoas, enquanto haja alternativas melhores. Gás natural. O gás natural foi ignorado durante muito tempo e era desperdiçado, pois era considerado um resíduo nas operações de perfuração de petróleo. Hoje, sabe-se que o gás natural é útil, que escoa facilmente nos gasodutos e sua transformidade é maior que a do petróleo. Seu uso aumenta e ainda se descobrem reservas e se constroem gasodutos. Algumas reservas de gás contêm combustíveis líquidos formados na condensação do gás. Devido ao seu saldo líquido de energia, o gás transportado em gasodutos do Canadá aos Estados Unidos lhe proporciona um grande benefício. Quando os depósitos de gás estão distantes dos usuários, o gás é transportado a alta pressão em navios refrigerados na forma de gás natural liquefeito, GNL. Devido ao risco de explosões, os portos urbanos não aceitam esses navios. Hidrogênio. O hidrogênio, quando queima, atinge uma alta temperatura, possui uma alta transformidade, porém é escasso na natureza. Ele é muito perigoso, porque sua combustão é explosiva em contato com o ar, como foi demonstrado no desastre do dirigível Hindenburg. Ele pode ser produzido a partir do gás natural, mas isso é um desperdício, porque o gás natural pode ser usado diretamente. A eletricidade excedente das usinas hidrelétricas ou nucleares poderia ser utilizada para produzir hidrogênio através da eletrólise da água, porém este processo resultaria em uma perda de energia agregada, já que os carros podem ser movidos diretamente pela eletricidade. O hidrogênio é usado para lançar foguetes ao espaço porque é a energia que possui a maior relação energia por peso. Célula de combustível e carros híbridos. Os carros híbridos movidos por energia elétrica e combustível líquido foram colocados no mercado no ano 2000. A propaganda colocava que esses carros iriam economizar combustível e diminuir a poluição do ar. No entanto, seu uso exige mais energia e dinheiro devido à alta complexidade de seus processos de produção e operação. O carro híbrido aproveita a energia do impulso durante a desaceleração para carregar as baterias, deceleration charging, em vez de dispersar essa energia no atrito dos freios. Este carro tem um motor a combustão
e um motor elétrico para movimentar suas rodas. Seus custos são altos, mas aparentemente têm um saldo energético líquido. Nos veículos a célula de combustível de hidrogênio, em vez de queimar o gás de hidrogênio, ocorre uma interação eletroquímica através de uma membrana. A bateria, que se renova com gás, produz a eletricidade que opera o motor. No entanto, deve ser considerado o passo extra da produção de hidrogênio e o peso dos tanques para armazenamento e transporte. Outro carro experimental tem um tipo de célula de gás natural, sem a necessidade de convertê-la em hidrogênio, mas requer uma temperatura muito elevada, 1000 graus Celsius ou mais. Além da alta energia dos tanques e do equipamento complexo, existe o risco da alta temperatura. Ainda não sabemos se esses carros geram um saldo líquido de energia. Energia nuclear. Mesmo com um leque de alternativas de reações nucleares que geram energia elétrica e calor, a indústria nuclear desenvolveu e padronizou os processos de fissão nuclear em mais de 400 usinas em todo o mundo, 120 delas nos Estados Unidos. Mas o sonho da energia ilimitada para muitos pesquisadores é o reator de fusão nuclear, que supostamente operaria aqui na Terra, com as relações de alta energia que ocorrem no Sol. Energia elétrica por fissão. Uma usina de fissão nuclear atinge uma temperatura de 5.000 graus Celsius em seu núcleo, mas a maior parte do calor é dispersada até que a temperatura diminua o suficiente para operar as turbinas, aço, titânio e alumínio, a 1.000 graus Celsius. As altas temperaturas dos reatores nucleares derreteriam alguns materiais utilizados nas fábricas comuns. Os reatores nucleares seriam mais úteis se o excesso de calor liberado pudesse ser utilizado, mas esse calor tem uma transformidade baixa, é caro de transportar e poucas indústrias querem fazer seu transporte. As usinas nucleares devem durar 40 anos, mas por questões de segurança e padrões de operação, algumas centrais foram fechadas antes desse tempo. O desmonte é difícil, pois as partes internas são radioativas e as substâncias que levam muitos anos para se decompor a níveis seguros. A construção de concreto não é facilmente removida nem pode ter outros usos. Algumas usinas são lacradas e deixadas em repouso, com barras de combustível intensamente radioativas que podem ser removidas e processadas para recuperar o plutônio, o que é muito caro e perigoso. Veja reatores regeneradores. Na obtenção do urânio enriquecido para as usinas nucleares, são aplicados grandes recursos econômicos na prospecção, mineração e processamento do minério de urânio em barras e na concentração para atingir a porcentagem do isótopo útil necessária para a fissão. A construção, operação e desativação das usinas nucleares exige muitos recursos por causa da periculosidade dos produtos usados e dos riscos de derretimento se as reações fossem rápidas demais. São necessários enormes investimentos em estrutura de concreto e aço, equipamentos de segurança, sistemas de refrigeração, treinamento de operadores e uma supervisão governamental muito forte. As avaliações econômicas da energia nuclear subestimam as contribuições de energia da economia, uma vez que os $100 da eletricidade gerada são maiores que o dinheiro usado para pagar os serviços humanos. Essas avaliações também subestimam os danos ambientais. Por exemplo, a cada ano, crescem as estimativas de mortes prematuras, terras arrasadas e perdas de produção devido à explosão nuclear de Chernobyl na Ucrânia. Em 1975, em uma avaliação que considerou todos os recursos necessários vindos da economia e o conceito de energia, descobriu-se que a fissão nuclear para gerar eletricidade nos Estados Unidos tinha um EYR de 3:1, um pouco melhor do que em usinas movidas a combustíveis fósseis para gerar eletricidade, 2,5 na tabela 10.1. Inicialmente, as usinas nucleares operavam apenas 50% do tempo, porque havia muitas avarias
e testes de segurança para evitar os pequenos vazamentos que não podem ser desconsiderados, como nas fábricas comuns. Mais tarde, a eficiência da produção nuclear de eletricidade aumentou gradualmente com a resolução de vários desses problemas. Em 1991, poucas centrais estavam sendo construídas, mas as 120 em funcionamento nos Estados Unidos tornaram-se mais eficientes. Quando a energia nuclear dos Estados Unidos foi avaliada em 1991, foi constatado um índice de rendimento de energia elevado, 4,5 por 1. A avaliação incluiu o armazenamento de resíduos radioativos de forma permanente no local, em carcaças de concreto, a desativação de usinas e uma parte da energia perdida até agora em acidentes em todo o mundo. Podemos concluir que os reatores de fissão nuclear são importantes e moderadamente competitivos no fornecimento de energia elétrica dos Estados Unidos. Seu uso para produzir energia elétrica foi bem sucedido na Suécia e na França. No entanto, para serem competitivas como fonte de calor para a indústria, teriam que competir com o índice de rendimento de energia de combustíveis fósseis, 6 para 1. Como já foi explicado, usar energia nuclear de alta transformidade para operar motores é um desperdício de energia elétrica. No atual ritmo de uso, minérios de urânio de boa qualidade podem acabar antes que os combustíveis fósseis. Cada vez são usados minérios de menor qualidade, que exigem mais recursos no seu processamento. As usinas mais antigas requerem mais manutenção. Assim, o saldo líquido de energia de usinas nucleares diminuiu. As centrais nucleares têm custos muito elevados e pagam juros. Em tempos de deflação e de poucos recursos, uma eventual reposição deve considerar usinas de menor tamanho. Reator regenerador. O plutônio é um subproduto da fissão nuclear e, quando extraído e concentrado, pode ser usado para gerar mais calor em reações nucleares adicionais. Os subprodutos da reação de fissão nuclear são capazes de gerar mais reações, gerando mais energia para cada grama de urânio usado. No entanto, a intensa radioatividade das barras usadas requer robôs muito caros para o processo de recuperação. Proteger os trabalhadores do plutônio, que é muito tóxico e pode causar câncer nos ossos, também é caro. Fora isso, o plutônio pode ser usado por terroristas para produzir bombas atômicas com uma tecnologia relativamente simples. Os reatores regeneradores foram implantados na França e no Japão, porém não nos Estados Unidos. Os custos eram muito elevados e nenhum deles estava em funcionamento no ano 2000. O saldo líquido de energia, se existente, precisa ser avaliado. Fusão nuclear. A fusão nuclear, reação da bomba de hidrogênio, é mais quente ainda do que a fissão, funcionando a 50 milhões de graus. É a mesma reação que ocorre no Sol, onde a enorme gravidade do Sol mantém a explosão sob controle. Até agora, as experiências só mostram que sem a gravidade do Sol, são necessários vastos recursos, energia e materiais para operar a fusão e lidar com as altas temperaturas necessárias. A julgar pelo equipamento experimental, uma quantidade muito mais elevada de energia tem de ser alimentada de volta pela economia do que no caso da fissão nuclear em uma fase equivalente de desenvolvimento. Isso levanta dúvidas de que a fusão possa render um saldo líquido de energia. Até agora, foi necessário US$ 1 bilhão em instalações, equipamentos e trabalho humano especializado para gerar alguns segundos de fusão. Fontes renováveis. Estivemos discutindo os saldos líquidos de energia de recursos não renováveis, aqueles que estão sendo usados muito mais rápido do que os processos biológicos e geológicos são capazes de repor. Capítulo 4. Com o esgotamento gradual das reservas de fontes não renováveis que sustentam a economia, existem muitas propostas de uso de energias renováveis. Os recursos renováveis são aqueles que estão constantemente sendo fornecidos e estarão sempre disponíveis,
mesmo quando usados. Por exemplo, a radiação diária de luz solar sobre a Terra ocorre regularmente, independentemente se é usada na agricultura, silvicultura ou por células fotovoltaicas. No entanto, é uma energia diluída que se distribui sobre uma grande área, baixa transformidade. Algumas fontes renováveis, como a energia hidrelétrica, têm altos saldos líquidos de energia, tabela 10.1, mas não são suficientemente abundantes para sustentar a tecnologia da economia global que se desenvolveu com base nos combustíveis fósseis. Geralmente, assume-se que um novo uso da energia da Terra representa uma nova contribuição para a economia. No entanto, os fluxos de energia da natureza já contribuem com recursos e serviços ambientais para a sociedade. Uma consequência do princípio da máxima potência energética é que os processos de auto-organização da natureza utilizam a energia disponível ao máximo, mas de maneira a serem sustentáveis, lógica. Como a análise econômica não consegue avaliar as contribuições da natureza, os projetos econômicos frequentemente desviam energia de alta qualidade dos ecossistemas, reduzindo sua contribuição indireta para a economia e bem-estar do ser humano. Qualquer cálculo da utilidade de uma nova fonte de energia deve incluir a perda dos usos anteriores. Antes de desviar recursos ambientais para novos usos econômicos, devemos comparar as contribuições dos processos ambientais em $, com os dólares a serem obtidos pelo desenvolvimento proposto. Águas em altitude e quedas d'água. O oceano e a atmosfera, quando aquecidos, absorvem e transformam a energia da luz solar, funcionando como um grande motor de baixa temperatura que gera ventos, correntes de ar e água, chuvas e neve. A energia dos sistemas meteorológicos é mais concentrada do que a luz solar, que é responsável por iniciar tais processos. Grande parte da luz solar é usada em processos de conversão de energia na atmosfera. A energia das chuvas e nevascas, que caem nas montanhas, passa a ser a energia potencial das águas elevadas e das geleiras. Os rios resultantes são responsáveis pelos processos geológicos de erosão e deposição e fazem parte do ciclo que molda as bacias hidrográficas e esculpe as montanhas. Figura 9.1. A energia das águas elevadas pode ser convertida em energia elétrica através da construção de represas, obtendo-se uma energia de alta transformidade e útil. Os rios represados são desviados de seu curso geológico e biológico e deixam de realizar algumas funções ecossistêmicas. As correntes torrenciais nas montanhas enriquecem o solo através do impacto que quebra pedras em pedaços menores, até se tornarem sedimentos, beneficiando a agricultura de um vale. Quando essa energia é desviada para gerar eletricidade, a fertilidade do solo diminui e precisa ser recuperada, aplicando fertilizantes caros produzidos com o uso intensivo de petróleo pela indústria química de outros lugares. O salmão é uma fonte de alimento de alta qualidade, alta transformidade, que acumula energia de bacias hidrográficas e do mar ao longo de seu ciclo de vida de migração e desova. Em alguns países, existem movimentos sociais para eliminar as barragens que interrompem o ciclo do salmão, o que entraria em conflito com a demanda por energia hidrelétrica e com a indústria da informação que precisa dessa energia. Capítulo 15. Energia geotérmica. Qualquer diferença de temperatura pode ser usada para gerar trabalho, e quanto maior a diferença de temperatura, mais trabalho pode ser obtido. A temperatura aumenta gradualmente com a profundidade da Terra. Com exceção de regiões com atividade vulcânica, a diferença de temperatura é muito pequena para poder atender às necessidades humanas. Na Islândia, uma área fria com vulcões ativos, as águas geotérmicas quentes são canalizadas para aquecer sua capital. O calor da energia geotérmica na Nova Zelândia alimenta fontes termais utilizadas pelos Maori para aquecimento, cozinhar e no turismo. Neste tipo de uso, a energia geotérmica é renovável.
No entanto, foram instalados dutos no subsolo para canalizar a água quente para gerar energia elétrica em outras áreas desse país. Depois de um tempo, o subsolo esfriou, pois a extração foi maior do que a capacidade de renovação da energia térmica. O calor geotérmico mostrou não ser renovável quando utilizado de forma intensiva. A Islândia, em 2000, anunciou um plano de uso da energia térmica vulcânica e da energia de quedas d'água para produzir hidrogênio para transporte e outros usos. Esse plano desperdiçará energia, porque o hidrogênio tem qualidade superior à energia necessária, eletricidade. As águas superficiais dos mares tropicais são mais quentes do que as águas profundas, com uma diferença de até 25 graus Celsius. Essa diferença pode ser utilizada para o funcionamento de motores de energia externa, motor Stirling, mas é necessário um sistema de longas tubulações e o apoio de navios para o seu aproveitamento. O processo de aproveitamento dessa diferença de temperatura é chamado OTEC, Ocean Thermal Energy Conversion, conversão de energia térmica oceânica. No entanto, essa fonte não é potente quando a diferença de temperatura é pequena. A corrosão e tempestades tropicais encurtam a durabilidade do sistema e a manutenção e a substituição são caras. Se a instalação for terrestre à beira-mar, são necessárias tubulações longas e caras para atingir as águas frias profundas. Assim, o saldo líquido de energia é mais baixo que o da madeira e o sistema OTEC não terá condições de competir com outras fontes de energia. Energia das marés. Parte da energia gravitacional entre a Terra e a Lua levanta os oceanos para produzir as ondas das marés que saltam para frente e para trás, e para cima e para baixo, como a água em um balde no vagão de um trem. As marés são muito úteis na natureza, pois geram correntes nos estuários, formam praias, canais e salinas, contribuem aos ciclos da pesca, oxigenam e desagregam resíduos e alimentam leitos de mariscos. Em alguns países, a energia das marés foi transformada em eletricidade através do represamento de estuários, deixando entrar a água durante a maré alta e acionando as turbinas em seu caminho de volta. Quando a maré é muito alta, o saldo líquido de energia é interessante. Em La France, França, existe uma estação de energia de marés bem-sucedida. No entanto, o benefício líquido diminuiu ao considerar as perdas na pesca de estuário e no serviço de purificação de resíduos dos efluentes que chegam ao mar. Energia das ondas marítimas. As ondas que quebram no litoral impulsionam as correntes costeiras, movimentam areias, auxiliam os ciclos de vida marinha, mantêm as praias e processam águas costeiras através das areias que filtram a água. As praias são limpas e renovadas diariamente. Elas são um ponto de concentração e recreação humana. Importantes valores econômicos dependem do trabalho das ondas que atingem a costa. Alguns aparelhos, como boias que geram eletricidade para sua própria iluminação, extraem energia das ondas, mas o aproveitamento é difícil por causa da grande oscilação de energia durante as tempestades. O deslocamento das ondas para longe da zona costeira pode baixar o saldo líquido de energia. Energia eólica. Mesmo sem investimentos humanos, a energia eólica contribui para a economia através de sua função no sistema atmosférico oceânico da Terra. Os ventos agitam os mares, fazem parte do sistema de precipitação da chuva, potencializam a transpiração e ajudam a difundir gases que fazem com que a vegetação e os cultivos cresçam e conduzem à erosão, desgaste geológico, que constrói solos. O vento é utilizado para secar roupa, feno e produtos alimentícios, para dissipar resíduos de chaminés e dispersar calor. Ainda que a energia eólica seja mais concentrada do que a luz solar, ela é muito difusa e exige estruturas caras com grandes superfícies para captar seu potencial e gerar energia mecânica. A energia eólica aumenta ao cubo da velocidade. Os ventos de baixa velocidade produzem pouca energia elétrica e os ventos fortes uma energia tremenda. Quando os ventos são muito intensos,
ou turbulentos, as pás do moinho devem ser desligadas para evitar danos ao equipamento. Em muitas áreas do mundo, os ventos alternam entre muito leves para render energia e fortes demais para operar de forma segura. Em desfiladeiros da Califórnia e regiões do norte da Europa, onde os ventos são estáveis e suficientemente fortes, centenas de enormes turbinas eólicas estão distribuídas nas denominadas fazendas de vento. Os modernos sistemas eólicos são compostos de altas torres com longas pás rotativas que alcançam os ventos mais fortes que circulam em altitude. O gerenciamento por computador facilita o ajuste da carga sobre as pás de acordo com a variação dos ventos. Seus custos de energia e dinheiro são altos, mas produzem um saldo líquido de energia. Tabela 10.1. Antes da era do combustível fóssil, veleiros de madeira e moinhos de estilo holandês eram usados nas zonas costeiras onde os ventos são 20 a 40% mais fortes do que em zonas de interior. A energia eólica era utilizada em transportes marítimos e trabalhos mecânicos, como a moagem de grãos, produzindo mais energia do que a proveniente da economia humana. A maior parte do rendimento de energia provinha das tábuas usadas nos moinhos de vento e dos mastros dos navios à vela para capturar o vento do que a energia eólica em si. Energia solar. A energia solar é diluída, porém muito prática, podendo ser usada para fins de baixa qualidade sem um alto custo, por exemplo, o aquecimento leve de ambientes. As paredes da casa podem ser aproveitadas para capturar a luz solar e aquecer a casa, nesse caso produzindo um benefício líquido. A luz solar e o vento se usam em processos de secagem eficientes. Esses são exemplos do uso passivo da energia solar. Grande parte da energia solar que incide sobre a Terra é capturada e convertida em biomassa por plantas cujas células processam a fotossíntese. As plantas constroem e mantêm seus próprios sistemas, com milhares de variedades cobrindo a Terra com seus conversores verdes. Nos desertos, onde a cobertura vegetal é escassa, a energia solar gera ventos e contribui para o trabalho geológico dos solos e da paisagem. Muitas investigações foram feitas para tentar usar a energia solar de uma forma direta, e um dos enfoques é usar os produtos da fotossíntese. A biomassa e seu tempo de crescimento. Devido à natureza diluída da luz solar, de raios difusos, a energia líquida de todas as conversões de energia solar em energia de alta qualidade é baixa. A biosfera concentra a energia da luz solar, produzindo matéria orgânica com a fotossíntese, que em seguida é acumulada e logo transformada nas cadeias alimentares. As plantas utilizam reações bioquímicas para converter a energia solar em biomassa com um pequeno ganho de energia líquida. As células vegetais, depois de 1 bilhão de anos de evolução e de seleção, podem ter alcançado a eficiência ótima que maximiza a produção. Capítulo 4. O fator-chave é o tempo de acumulação dos produtos de conversão solar. Quanto maior o tempo de acumulação, maior é o saldo líquido de energia. A qualidade da energia da madeira para fins de seu combustível varia com o tempo de desenvolvimento do bosque. Considerando um reflorestamento, quando jovem, na etapa de crescimento rápido, a densidade da madeira é baixa e não possui concentração suficiente para manter as altas temperaturas necessárias para o funcionamento de uma usina de energia. No entanto, com mais anos, a madeira se torna densa e com mais substâncias químicas, e se estiver seca, passa a ser um bom combustível. Em 100 anos de crescimento, a madeira das florestas nativas produz um índice de rendimento de energia de 4:1, sem precisar de investimentos da economia. Seu crescimento é lento, porque a energia vai para a produção do solo, manutenção da floresta e da diversidade. Quando a biomassa da madeira é cultivada em áreas de reflorestamento com fertilizantes químicos e pesticidas em um curto período de tempo, 10 ou 20 anos, o índice de rendimento de energia é de 2:1.
A biomassa da agricultura anual apresenta índices de rendimento de energia ainda mais baixos e não pode competir com o combustível fóssil, em especial se os índices de rendimento de energia de combustíveis fósseis forem de 6 por 1 ou maiores. Alguns produtos agrícolas, como a cana-de-açúcar e o milho, estão sendo aproveitados para produzir o etanol que se usa como combustível em veículos automotivos. Da madeira pode-se produzir o metanol. No entanto, os índices de rendimento de energia destes produtos são cerca de 1 por 1. Em outras palavras, isso significa que a agricultura pode fornecer combustíveis para os carros, mas esse combustível não pode competir com os combustíveis fósseis que têm valores de EYR maiores. Assim, a economia não se beneficia pelo uso dos combustíveis da biomassa para transporte e não deveria haver incentivos para essa produção. Outras considerações poderiam ser feitas na análise da produção e uso de biocombustíveis. Poderia ser considerado um leque diferente de arranjos sociais e ambientais, tamanho dos empreendimentos, participação social, tecnologias ecológicas, rodízio de atividades, tipo de trabalho humano, distâncias a percorrer, uso do combustível. Nesse caso, é possível que as conclusões sejam diferentes. Durante vários séculos, antes do uso dos combustíveis fósseis e seus derivados químicos, o saldo líquido de energia da biomassa das florestas naturais e da agricultura ecológica eram suficientes para sustentar os assentamentos humanos, que eram menores. Em conformidade com os conceitos de pulso de consumo, capítulo 5, nesse período houve aumentos e declínios das populações e das estruturas ecológicas e sociais. Quando as áreas eram pouco povoadas, a biomassa das árvores, dos solos e da vida selvagem podia acumular-se, oferecendo condições para um aumento posterior do consumo e um breve florescimento da civilização, e com os devidos cuidados, o ciclo se repetia inúmeras vezes. Turfa. A matéria orgânica morta que se acumula em pântanos e brejos é chamada turfa e existe nas áreas úmidas de todo o mundo. Seus estoques representam longos períodos de trabalho ecossistêmico, portanto a turfa tem um potencial energético que pode gerar um saldo líquido de energia. Porém, a turfa úmida não é um bom combustível para fornos comuns, porque consome grande parte do calor produzido para evaporar água. A turfa pode ser um bom combustível se for desidratada em equipamentos que aproveitem a energia do sol e do vento, ou quando usada em fornos especiais que condensam o vapor d'água gerado, aproveitando o calor de condensação no processo de evaporação da água da turfa. A turfa é utilizada em usinas de energia depois de ser seca ao sol no verão. Os depósitos de turfa beneficiam a economia regional com a filtragem e a purificação de água natural. As zonas úmidas controlam a quantidade e a qualidade da água de muitos rios. Existe o risco da extração da turfa retirar tanta energia da economia quanto contribuir com ela quando usada sob forma de combustível. Tecnologia solar. Muitos futuristas têm esperança de que a nova sociedade pós-industrial possa se basear em tecnologia solar por meio de equipamentos. Embora existam enormes fluxos de energia emitidos pelo Sol, essa energia se espalha quando flui para a Terra e tem que ser reconcentrada para ser utilizada para finalidades de alta qualidade. Sempre que são acumulados, os raios de sol realizam funções valiosas, mas o rendimento de energia líquida deve ser verificado, pois até agora os mecanismos tecnológicos solares usam mais energia em recursos e serviços para sua fabricação, operação, manutenção, limpeza e orientação do que eletricidade. Apenas para produzir a lente de aumento que concentra os raios solares, se consome mais calor do que o vidro pode concentrar em toda a sua vida útil. Aqueles que avaliam sistemas de energia solar usando energia em vez de emergia se posicionam favoravelmente a esta opção de obtenção de energia, mas desconsideram os fatores de intensidade dos recursos usados, as transformidades, para comparar a eletricidade produzida com os materiais e serviços da economia utilizados no processo.
Quando avaliados com energia, os mecanismos tecnológicos que convertem a energia solar diretamente em energia mecânica ou elétrica mostram pouco saldo líquido de energia. Os vegetais concentram a energia solar, convertendo os fótons em cargas elétricas. As unidades com clorofila são células fotovoltaicas biológicas muito eficientes e seu produto tem um saldo líquido de energia. Mas estas cargas elétricas se espalham em forma difusa na paisagem. A energia das cargas viabiliza as reações que produzem os açúcares. Depois, as plantas concentram os açúcares e os deslocam das folhas aos galhos, troncos e raízes. Aí se concentra a matéria orgânica que é acumulada um pouco a cada dia. Uma questão a ter em conta é que a energia solar precisa ser concentrada e depois convertida a uma forma de energia adequada. Mas grande parte da energia obtida inicialmente é consumida nesse processo. Conseguir gerar um saldo líquido de energia exige tempo de pesquisa. A conversão de fótons em carga elétrica também é realizada por células fotovoltaicas feitas de silício, selênio e outras substâncias. As cargas dessas células são coletadas por fios com eletricidade de baixa voltagem, meio volt, e depois a eletricidade deve ser concentrada até 120 volts. As células vegetais são capazes de render energia líquida na produção de biomassa, mas não é o caso das células fotovoltaicas artificiais. A questão é que os produtos e serviços usados para fabricar as células fotovoltaicas usam mais energia do que é gerado pelas células fotovoltaicas durante toda a sua vida útil. Tabela 10.1. A natureza hierárquica da energia pode explicar o porquê disso. Aparentemente, a energia é transformada de forma mais eficiente de baixa a alta qualidade quando é feita em uma série de passos discretos, em vez de tentar pular etapas. A luz solar de baixa transformidade é convertida em forma eficiente em um recurso de alta transformidade através da conversão em etapas subsequentes da cadeia de conversão de energia, do sol para as plantas, dessas para a biomassa, depois para o carvão e finalmente para a energia elétrica, do que usando células fotovoltaicas para converter a luz solar em eletricidade em uma única etapa. O arranjo natural, que utiliza uma série de passos de conversão, aparentemente possui um melhor saldo líquido de energia do que um processo de etapa única. As cargas elétricas de células vegetais também podem ser coletadas para formar corrente elétrica. Alguns anos atrás foram usadas esteiras de algas, que têm uma carga de meio volt, para fazer as baterias solares. No entanto, havia pouca perspectiva de um alto saldo líquido de energia devido aos custos dos fios utilizados para recolher e concentrar as cargas na extensa área requerida para receber a luz solar. A limitação real pode ser um fundamento físico de concentração de luz. O reino vegetal teve 1 bilhão de anos de evolução para maximizar a eficiência da conversão solar e coletar a energia em etapas sucessivas para apoiar os sistemas de maior qualidade. As plantas podem já estar no limite da eficiência termodinâmica de conversão de luz solar para uma maior qualidade de energia. Os esforços para industrializar a luz solar podem estar perto de seu limite. A pesquisa sobre células solares recebeu apoio econômico durante boa parte do século, resultando em um progresso sobre o aumento da porcentagem de luz solar convertida em energia elétrica. A redução dos custos das células fotovoltaicas leva muitos a pensar que elas poderiam atingir uma energia líquida competitiva com outras fontes alternativas de eletricidade, e a considerar que essa eficiência poderia ser similar à das células vegetais. Muitos dos que pressionam o Congresso por mais recursos para pesquisas são pessoas bem-intencionadas, porém, podem estar enganados por uma avaliação exagerada da eficiência. A comparação correta seria entre o cloroplasto mais eficiente e o dispositivo artificial menos eficiente. Durante 70 anos, os defensores da tecnologia solar prometeram que as células fotovoltaicas seriam econômicas quando os preços dos combustíveis aumentassem. Isto é uma falácia, porque, quando os preços dos combustíveis aumentam, também aumentam os custos dos materiais e os serviços necessários para a produção das fotocélulas, e não melhora o saldo de energia líquida.
O saldo líquido de células fotovoltaicas diminui quando parte da eletricidade é usada para mover as estruturas que sustentam as células fotovoltaicas para mudar sua orientação conforme a posição do Sol. No caso das plantas, o saldo líquido também é menor depois que usam a matéria orgânica da fotossíntese do cloroplasto para manter e operar a estrutura da floresta inteira, necessária para sustentar e substituir as folhas. As células solares fotovoltaicas podem ser importantes mesmo quando não produzem saldo líquido de energia. Elas são apropriadas quando a eletricidade é necessária para aparelhos portáteis, como calculadoras, ou em locais remotos, como uma estação meteorológica em um deserto ou um satélite no espaço. A energia solar será a base que sustentará nosso futuro, assim como foi no passado, mesmo se a tecnologia solar artificial for utilizada apenas para fins especiais. Durante a transição e o declínio, devemos aprender a usar o Sol com mais eficiência nos processos que convertem a luz solar em biomassa, com um bom saldo líquido de energia, tais como a silvicultura, a pesca e a agricultura. Baseadas em cálculos da energia necessária para coletar a energia solar de diversas fórmulas, as conclusões demonstram que a biomassa é a única forma comprovada de sustentar nossa sociedade com base na energia solar. Mas, em uma base renovável, a energia solar será capaz de sustentar apenas uma fração pequena da atual população e da indústria nos países desenvolvidos. Conservação de energia. Algumas medidas para economizar a energia usada em equipamentos, por exemplo, um melhor isolamento térmico das casas e nas geladeiras e bombas de calor mais eficientes, muitas vezes produzem energia líquida, mas significam um aumento de custos. Por isso, algumas medidas de eficiência não são economicamente competitivas. No entanto, o valor da energia líquida dos combustíveis poupados é muito grande e gera um benefício líquido para a sociedade, suficiente para justificar um subsídio financeiro, como a redução de impostos para a redução de uso de combustível. Mas cabe perguntar: o que seria feito com os combustíveis poupados? Seriam eles realmente poupados ou usados em outras atividades? Consideramos que, em relação às medidas de conservação de energia que estão sendo sugeridas, é conveniente fazer avaliações de energia líquida. O uso generalizado do ar-condicionado tornou áreas tropicais e subtropicais mais populares e produtivas. A energia elétrica consumida em estados quentes como Flórida e Arizona é superior à usada no aquecimento em estados com temperaturas frias. Em muitos edifícios, o ar-condicionado é utilizado sem necessidade, pois é comum a eliminação de janelas nas construções modernas. O uso de ar-condicionado pode ser reduzido se as casas e os edifícios fossem projetados para aproveitar o resfriamento natural. Pulso no consumo. Um funcionamento de usinas elétricas é econômico, mas a demanda de energia elétrica não é contínua. Sobe durante o dia e diminui à noite. As atividades de uma região podem ser coordenadas de modo a distribuir o uso de forma que seja mais ajustado para condições de uso durante o dia e a noite. Por exemplo, alguns aquecedores de água são programados para funcionar apenas à noite. Outra ideia para economizar energia à noite é bombear água para um reservatório de montanha e deixar funcionar turbinas hidrelétricas durante sua descida. No entanto, quando esse tipo de armazenagem por bombeamento é programado para gerar a máxima potência, gastará metade da energia original, ou mais, em calor. Princípio da regulação da velocidade-tempo, capítulo 4. Cogeração. É possível conservar uma quantidade importante de energia combinando 2 ou mais usos de calor em um mesmo processo. O primeiro usa a parte de maior qualidade, alta temperatura, do processo e o segundo usa o calor de baixa temperatura. Muitas universidades utilizam o calor residual ou de baixa pressão de vapor de seus geradores de eletricidade para aquecer seus edifícios. Algumas refinarias, plantas petroquímicas e usinas de biocombustível que precisam de calor nas suas operações unitárias incorporaram termoelétricas para obter autossuficiência de eletricidade ou vender energia elétrica às distribuidoras locais de energia. Conservador com aquecedores solares. Embora não rendam energia líquida,
Os aparelhos de energia solar podem ser úteis para a conservação de energia. Por exemplo, os aquecedores solares de água evitam o uso de combustível fóssil. O que impede os aquecedores solares de serem mais amplamente utilizados é o alto custo inicial do equipamento, quando comparado aos custos de combustível economizados por ano. A população de classe alta é mais propensa a investir em recursos de economia de energia. Para saber se um equipamento é benéfico para a sociedade, é necessário fazer uma comparação dos $100 do combustível economizado e dos dólares que o dinheiro aplicado na instalação poderia ter ganho aplicado em outras atividades produtivas de interesse geral. Energia solar em um mundo de baixo consumo de energia. Em tempos de baixa energia, a produção verde baseada em energia solar se torna mais importante para a sociedade. A agricultura se torna menos intensa, mostrando índices de investimento mais baixos, proporção entre a energia dos insumos comprados e os insumos ambientais, ver figura 6.6. Embora proposta como uma energia para as áreas de baixo consumo, a tecnologia solar, com seu alto índice de investimento de energia, não é competitiva. A aquisição dos materiais e serviços necessários tem um custo muito elevado. Através da agricultura, da silvicultura e da aquicultura de tipo ecológico, a energia solar pode fornecer alimentos, fibras para roupas, materiais para construção, energia para aquecimento, combustíveis para transportes, produtos químicos, etc. Entretanto, nos níveis atuais de consumo, não há condições de produzir toda a energia necessária usando apenas luz, pois a contribuição energética dos combustíveis fósseis é muito grande. No futuro, quando o uso de combustíveis for reduzido, serão necessárias novas políticas para atribuir partes da paisagem solar para cada uma das funções necessárias para manter a economia funcionando em equilíbrio. Resumo: A. Embora muitas substituições de energia e medidas de conservação sejam possíveis, nenhuma delas possui nem a quantidade nem a qualidade suficiente para substituir os combustíveis fósseis e sustentar os altos níveis de estrutura e processos de nossa civilização. B. Os ecossistemas, florestas, sistemas agrícolas e de pesca que utilizam a luz solar têm saldo de energia líquidos para sustentar a sociedade, mas como são moderados, existem limites para a capacidade de suporte de população. C. A tecnologia solar não consegue saldos líquidos de energia adequados, porque a natureza diluída da luz solar impede uma conversão eficiente e direta em energia mecânica ou elétrica. D. A tendência de substituição de um combustível por outro vai em direção a uma maior utilização de gás natural, ainda que as reservas de combustíveis não estejam aumentando. Aproximadamente 71% da potência energética utilizada no planeta provém do uso dos combustíveis fósseis, figura 6.2. Isso significa que seu consumo global precisará ser reduzido a menos de 1/3 de seu nível atual. F. Os países desenvolvidos, que dependem entre 80% e 90% de energias de recursos não renováveis, acabarão precisando reduzir sua população e/ou seu nível de vida, uso de energia por pessoa, entre 80% e 90%. G. Com populações menores e outro padrão de vida, podemos avançar rumo a uma nova economia agrária, porém menor em magnitude de produção e consumo e novamente ecológica, enriquecida com o conhecimento obtido durante 2 séculos de alta complexidade artificial promovida pelo uso intenso de combustíveis fósseis.